Boa noite. Veja no Brasil TV. Um motorista persegue, atropela e mata um motociclista em São Paulo depois de uma discussão de trânsito. 5 pessoas morrem num acidente no Mato Grosso. Uma carreta envolvida na batida explodiu. 3.000 pessoas ainda vivem em abrigos 3 meses depois da enchente no Rio Grande do Sul. E ainda, o projeto social no Maranhão, que tem a skatista Raíssa Leal como embaixadora, parou para ver a conquista da medalha de bronze. Segunda-feira, dia 29 de julho, agora no Brasil TV. A polícia investiga uma briga de trânsito que terminou em morte em São Paulo. O motorista de um carro de luxo atropelou e matou o motociclista. Testemunhas contaram que tudo começou porque o condutor da moto quebrou o retrovisor do carro. O motorista chegou à delegacia de Santo Amaro às 8h30 da manhã, depois de fazer os exames toxicológico e de corpo de delito. Assassino! Assassino! Horas antes, por volta da 1h20 da madrugada, ele dirigia esse carro esportivo de luxo, logo atrás de uma motocicleta. Na Avenida Interlagos, bate com força na traseira da moto e os 2 veículos vão parar nas árvores da calçada. Testemunhas disseram que o carro vinha perseguindo a moto por causa de um desentendimento no trânsito. Esse vídeo, gravado logo depois da batida, mostra o motorista Igor Ferreira Salceda, de 27 anos, saindo do carro e sendo abordado pelas testemunhas. Você matou o carro por causa do retrovisor do seu carro? Não, ele que me fechou, mano. Ele tava vindo atrás de mim. Nós tava atrás de você, meu parceiro. Você matou o cara por causa do retrovisor do seu carro, maluco. O motociclista era Pedro Caíque Ventura Figueiredo. Ele voltava para casa depois de ter ido visitar a irmã. Chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital do Grajaú. Na delegacia, o pai do garoto não se conformava. Por mais que ele tenha quebrou o retrovisor, algo do tipo, não justifica ele ter tirado a vida do menino. A vida vale um retrovisor? Agora ele vai poder voltar atrás lá e ele poder trazer meu filho para dentro de casa, para dentro da família? Ele não vai. Meu filho está lá deitado dentro do necrotério lá e eu não posso fazer nada. Igor Salceda foi ouvido pelos policiais de Santo Amaro e depois foi para a delegacia de Cidade Dutra, que vai continuar a investigação. Pedro tinha 21 anos e trabalhava com o pai como auxiliar de transporte escolar. Nas horas vagas, fazia entregas por aplicativo. Deixa a esposa, com quem casou no começo do ano, e um filho de 3 anos de idade. Estava cheio de sonho, começando uma nova vida e eles planejando, né? Já estava tentando tentar comprar um imóvel na planta para poder sair do aluguel. E ele tanto trabalhava nos 2 empregos para poder tentar, né, manter a condição de vida que ele estava tendo hoje. E, infelizmente agora acabou tudo, acabou o sonho, acabou tudo. Foi enterrada agora à tarde no município de Chã de Alegria, na zona da Mata de Pernambuco, a mulher de 34 anos, morta pelo ex-companheiro, um policial militar. De acordo com a polícia, o PM atirou em Maria do Carmo dentro de uma casa de shows em Jaboatão dos Guararapes. Durante a apresentação de MC Tocha e Lohane Costa, disparos. Em seguida, correria. Bala pra todo lado. Quem narra o vídeo diz que a confusão foi num camarote. No open bar. O caso aconteceu na madrugada de domingo, na casa de shows Lounge Music, que fica no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. De acordo com a polícia, um PM de 39 anos é suspeito de atirar em uma mulher de 34 anos que estava na boate. A vítima é Maria do Carmo de Oliveira. Os responsáveis pela boate Lounge Music informaram em nota que por volta das 3 horas da manhã, o policial entrou no local e seguiu para o camarote Open Bar, onde estava, segundo informações de clientes, a ex-mulher dele. A nota diz também que, ainda de acordo com pessoas próximas da mulher e que estavam no local, o policial, ao se deparar com a vítima acompanhada de amigos, efetuou disparo de arma de fogo contra ela e em seguida foi contido pela segurança. A Lounge Music informou ainda que está cooperando com a investigação policial e reforçou que a casa de shows tem uma revista na portaria, mas que com relação aos policiais, esses podem transitar segundo a legislação, portando arma de fogo em qualquer ambiente.
A Polícia Civil de Pernambuco informou também que uma equipe da Força Tarefa de Homicídios Metropolitana Sul prendeu o suspeito em flagrante e que a arma usada no crime foi apreendida e levada para o DHPP, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. A vítima foi socorrida, levada para um hospital em Jaboatão e depois foi transferida para cá, para o Hospital da Restauração, no Recife. De acordo com a polícia, o suspeito foi agredido depois de efetuar os disparos e também foi trazido para cá, para a restauração. A mulher não resistiu aos ferimentos e morreu. O policial está sob custódia no hospital. A Secretaria de Defesa Social informou que a Corregedoria Geral registrou a ocorrência e, após receber a documentação do flagrante, vai instaurar um processo disciplinar contra o policial militar. A irmã falou sobre a relação de Maria do Carmo com o suspeito, o ex-marido. Ele, ficou seguindo ela foi até a minha cidade já, ele foi para seguir ela, que eu fiquei sabendo. Mandaram foto, ele pesquisando a vida dela. Foram casados há 14 anos, os dois. Estavam separados há quanto tempo? Quase 2 anos. Maria do Carmo deixa 2 filhos, um menino de 14 anos e uma menina de 3 anos do casamento com o suspeito pelo crime. O policial militar Lindinaldo Severino da Silva, que atirou e matou a ex-companheira, continua internado no Hospital da Restauração. Nós não tivemos atualização sobre o estado de saúde dele. Ele vai responder por feminicídio. Um trem atingiu e destruiu um ônibus que teria quebrado em cima da linha férrea em Juiz de Fora, Minas Gerais. O motorista e os passageiros conseguiram sair do veículo segundos antes do acidente. Oi, Priscila. O ônibus de turismo voltava de Guarapari, no Espírito Santo, e havia acabado de chegar aqui em Juiz de Fora, em Minas Gerais. De acordo com um motorista, o veículo parou de funcionar quando estava em cima da linha férrea. A empresa de turismo disse que foi por causa de uma pane elétrica. Essas imagens mostram o momento exato da batida na noite de ontem. O ônibus foi partido ao meio. A parte da frente do veículo parou a 30 metros de distância. Uma passarela de pedestres que ficava sobre a linha férrea foi arrancada com a força da batida. Os 6 passageiros e o motorista que estavam dentro do ônibus conseguiram sair a tempo e ninguém ficou ferido. A MRS Logística, que administra a ferrovia, informou que o maquinista acionou os freios de emergência, mas o trem não parou a tempo. Hoje pela manhã, a companhia retirava o que sobrou do ônibus para liberar a linha férrea. Gabriel Landim para o Brasil TV. E teve outro acidente grave, esse no Rio de Janeiro. 2 ônibus bateram hoje de manhã na Zona Oeste. Na batida, um dos ônibus pegou fogo. Você vê aí nas imagens feitas por motoristas que passavam na hora, que tinha muita fumaça. Segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, a pista lateral da avenida chegou a ser interditada. Não há informações de feridos e a empresa disse que aguarda uma perícia técnica para entender o que aconteceu. 5 pessoas morreram e 16 ficaram feridas num acidente envolvendo 2 carretas e um ônibus na BR-364, em Mato Grosso. Uma das carretas transportava óleo diesel e explodiu. Possível ver a fumaça de longe. O acidente assustou os motoristas que passavam pela BR-364 na cidade de Rondonópolis, a 215 quilômetros de Cuiabá. Cara do céu! Acidente aqui acabou de acontecer aqui, ó. O acidente foi por volta das 6 horas da manhã. Segundo informações de testemunhas, o ônibus e o caminhão-tanque iam no mesmo sentido da BR-364, quando o motorista de um caminhão caçamba, que vinha no sentido contrário, tentou fazer uma ultrapassagem. Ele entrou na contramão e acabou batendo de frente com o ônibus. O caminhão-tanque, carregado com óleo diesel que vinha atrás do ônibus, não conseguiu frear, bateu e explodiu. A maioria das vítimas estava no ônibus. Elas foram levadas para o Hospital Regional de Rondonópolis e para uma UPA. O ônibus transportava 25 trabalhadores de uma construtora. Em poucos minutos, o veículo ficou destruído. O trecho da rodovia ficou interditado enquanto os bombeiros trabalhavam. Um tiroteio entre policiais civis e traficantes deixou 3 feridos na zona norte do Rio de Janeiro. A polícia tenta acabar com uma disputa entre facções rivais. A
madrugada foi tensa em Braz de Pina, na Zona Norte. Policiais civis e traficantes entraram em confronto e o resultado foi um intenso tiroteio. Moradores ficaram encurralados. Alguns tiveram que se jogar no chão para se proteger. A polícia tenta acabar com a disputa de território entre facções do tráfico, que já dura meses no complexo de Israel. Eles pegam o telefone dos moradores, entram dentro das casas, tomam casa, tomam eletrodoméstico, tomam comércio e ninguém faz nada. A qualquer momento você pode dar de frente com outras facções entrando, ou a facção de lá de dentro mesmo parando todo mundo. A Polícia Civil diz que chefes do Comando Vermelho que atuam na região saíram essa madrugada de favelas de Braz de Pina para o conjunto de favelas da Penha. De acordo com as investigações, eles tentam se esconder do 3º Comando Puro. Durante a operação de hoje, o setor de inteligência da polícia identificou 4 carros em fuga com 14 criminosos armados com fuzis. Os agentes prenderam um suspeito que já tinha mandado de prisão. Ele foi baleado e está internado no hospital. Os outros traficantes conseguiram escapar e deixaram para trás 3 fuzis, munição e carregadores. Na ação, um homem que dirigia um carro foi baleado e levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas. A família disse que ele é motorista de aplicativo. A polícia investiga se há envolvimento dele no tráfico. Os investigadores também querem saber se uma mulher que estava com ele no carro e foi atingida por estilhaços era uma passageira. Cerca de 600 quilos de maconha foram apreendidos pela polícia na região metropolitana de Belo Horizonte. A ocorrência começou no anel rodoviário e terminou em Juatuba. 2 homens foram presos. Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar Rodoviária a encontrar mais de 630 barras de maconha com o suspeito. Ele foi preso ao ser flagrado transportando parte dos entorpecentes. A droga estava escondida em um sítio na cidade de Juatuba e o destino era Belo Horizonte. Para isso, os criminosos contrataram um motorista de aplicativo de 24 anos que aceitou fazer uma corrida particular. O homem foi interceptado no anel rodoviário e dentro do carro dele, os militares encontraram a maior parte da maconha. Ele falou que estava com dificuldade financeira, precisava pagar aluguel e aceitou fazer esse transporte e receber a quantia de R$ 2.500 para pegar esse entorpecente de Juatuba e trazer até Belo Horizonte. No sítio em Juatuba, a polícia ainda encontrou outro homem de 29 anos, que seria o responsável por guardar a droga. Segundo a polícia, ele já tinha sido preso outras vezes por tráfico. Segundo os militares, o carro usado para transportar a maconha pertence a uma locadora e foi apreendido. Os 2 homens foram levados para a delegacia de plantão do Barreiro e podem responder pelo crime de tráfico de drogas. Ainda nessa edição, a empreendedora de 60 anos que decidiu unir a paixão pela costura com a praticidade do dia a dia. É já já. Hoje, depois de renascer, Tadeu Schmidt, Fegaray e companhia continuam trazendo Paris para perto de você. Tudo com um olhar diferente sobre o maior evento esportivo do planeta, Central Olímpica. Os jogos de um jeito que só a Central vê. Um ano depois da rebelião no presídio Antônio Amaro, de segurança máxima no Acre, a Polícia Civil do Estado ainda investiga se houve corrupção de servidores penais. O conflito, que começou numa tentativa de fuga, acabou com um policial penal ferido e 5 presos mortos. Entre os rebelados estavam os 2 detentos que depois fugiram do Presídio Federal de Mossoró em fevereiro deste ano e foram recapturados em abril. Segundo a Polícia Civil, 13 detentos estavam no pavilhão 1 no dia da rebelião. Essas imagens das câmeras internas do presídio mostram o momento exato que a tentativa de fuga começou. Um policial penal foi feito refém pelos presos por quase 24 horas. E um outro policial penal, Janilson da Silva Ferreira, acabou ferido e perdeu parcialmente a visão. Depois que conseguiram sair do pavilhão 1, os presos tiveram acesso ao depósito de armas que eram usadas pela Polícia Penal.
O Ministério Público identificou que no dia da rebelião, câmeras de segurança e aparelhos de comunicação estavam com defeito. Durante o conflito, o detento, que é conhecido como faxineiro e fica solto na unidade auxiliando policiais penais, levou um tiro no braço. E outros 5 presos, que seriam de uma organização criminosa rival aos rebelados, foram mortos. 3 deles decapitados. Na manhã do dia 27 de julho, a rebelião acabou. Ao todo, 14 presos envolvidos na rebelião foram transferidos para o Sistema Penitenciário Federal em setembro de 2023, em uma operação das Forças de Segurança. Entre eles, Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça. A dupla conseguiu fugir do Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, em fevereiro deste ano, mas foi recapturada em abril. Deibson e Rogério participaram do núcleo operacional da rebelião no Acre, segundo o Ministério Público do Estado. Com as informações apuradas pela Polícia Civil em quase 8 meses de investigação, a Justiça decretou a prisão de um policial penal e o afastamento de outros 4, por um período de 120 dias. Existe a suspeita de que alguns desses funcionários públicos receberam dinheiro para facilitar as ações dos detentos. O jornalismo da Rede Amazônica apurou que o policial penal preso é Romilson da Silva Luna. E um dos funcionários públicos afastados é o ex-diretor do presídio Antônio Amaro. Francisco das Chagas Santos Pereira esteve na unidade minutos antes do início da rebelião. O diretor estava de férias e frequentou todos os dias anteriores à rebelião a unidade prisional. Inclusive esteve minutos antes. O Ministério Público do Acre denunciou 13 detentos envolvidos no caso. Eles já estão respondendo o processo pelo crime de promoção à organização criminosa. O processo relacionado às execuções está em andamento nas promotorias especializadas do júri. De acordo com o IAPEM, a reserva de armas foi retirada de dentro do presídio. E 7 pavilhões que tiveram as estruturas afetadas durante a rebelião foram reformados. Um ainda está em obras. O Ministério Público instaurou um inquérito civil de danos morais de natureza coletiva contra o Estado. Para poder responsabilizar o Estado, chamar o Estado, então, a intervir no sistema prisional para que situações como esta, que está na história do Estado do Acre, volto a dizer, um evento desse nunca aconteceu no sistema prisional do Estado do Acre, não volte a acontecer. A defesa do ex-diretor Francisco das Chagas Santos Pereira informou que naquele período em que ele estava de férias, foi até a unidade prisional para atender a um pedido de auxílio numa questão administrativa pelo diretor em exercício e que não pode se aprofundar em maiores detalhes porque o inquérito tramita sob segredo de justiça. Já a defesa do policial penal preso Romilson da Silva Luna disse que não vai se pronunciar. Em relação aos demais policiais penais afastados, não tivemos acesso aos nomes deles. Por essa razão, não foi possível procurar as defesas. A respeito do inquérito civil de danos morais de natureza coletiva contra o Estado, o governo do Acre informou que a Procuradoria-Geral ainda não foi notificada. A seguir, 3.000 pessoas ainda vivem em abrigos no Rio Grande do Sul. Pelo menos 3 centros humanitários foram abertos e servem de moradia temporária. É daqui a pouco. Brasil TV de volta falando do projeto social Alvorada, no Maranhão, que tem a skatista Raíssa Leal como embaixadora. A turma se reuniu em Imperatriz para assistir a final do skate street feminino nas Olimpíadas de Paris. Com muita emoção, orgulho e admiração, quando Raíssa conquistou a medalha de bronze. Aqui em Imperatriz do Maranhão, terra natal de Raíssa Leal, teve torcida organizada especial para acompanhar o desempenho da atleta durante as Olimpíadas. Alunos do projeto social Alvorada, onde a skatista é a embaixadora, se reuniram para assistir todos os detalhes da competição.
Teve muita alegria, teve muita torcida e o resultado da eterna fadinha do skate foi muito comemorado por esses meninos e meninas que hoje têm aulas de skate 2 vezes por semana graças à doação de kits de skate que foram feitas pela Raíssa Leal aqui em Imperatriz. Teve muita comemoração com mais uma medalha olímpica conquistada pela Raíssa Leal durante as Olimpíadas. Júlia Souza, de Imperatriz, para o Brasil TV. 3 meses depois da enchente no Rio Grande do Sul, mais de 3.000 pessoas ainda vivem em abrigos. 3 centros humanitários foram abertos e servem de moradia temporária. O Jefferson Ajeitos conta pra gente. 3 meses depois das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, mais de 3.000 pessoas seguem desabrigadas. Ao todo, 80 abrigos continuam abertos em 36 cidades. Desses, 3 são centros de acolhimento humanitário, montados na região metropolitana, 1 em Porto Alegre e 2 em Canoas. Esses espaços servem de moradia enquanto as famílias aguardam a construção de 2.000 casas definitivas prometidas pelo governo federal. Ainda não há previsão de entrega dessas casas, mas o ministro-chefe da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul diz que as primeiras unidades vão ficar prontas em agosto. O auxílio reconstrução, também do governo federal, já foi pago a mais de 350 mil famílias afetadas. Cada uma recebe R$ 5.100. A União reprovou 115 mil cadastros por inconsistência nos dados e suspeita de irregularidades. Já o governo estadual destinou mais de 297 milhões de reais a cerca de 126 mil famílias. As cidades com mais pessoas sem casas são Porto Alegre, Canoas e Encantado. E o aterro que recebia entulhos da enchente de municípios da região metropolitana de Porto Alegre foi interditado. Agora as prefeituras precisam definir um novo local para a destinação do lixo. Segundo a Associação dos Municípios da região, mais de 700 mil toneladas de resíduos estão em áreas provisórias na Grande Porto Alegre. Você já precisou guardar exames e chegou no consultório médico com um monte de envelopes bagunçados? A costureira Kátia Maciel criou uma bolsa especialmente para guardar as ressonâncias e os raios-x que ela precisava levar para consulta. Foi depois dos desafios trazidos pelo isolamento social da pandemia que a empreendedora, agora com 60 anos, mudou a forma de trabalhar. Ela pensou em formas de unir a paixão pela costura com a praticidade do dia a dia. É no ateliê que Kátia passa longas horas por dia. Aqui, ela esquece do tempo e mergulha numa atividade muito prazerosa para ela, a costura. É a coisa que eu mais gosto de fazer, né? O ateliê tem toda a identidade comigo. Eu costumo dizer que cada peça que eu faço tem um pedacinho da minha alma. É como se fosse um filho da gente, né? Porque tem todo um processo envolvido nisso, né? Não é só você chegar, sentar e fazer. Você tem um projeto que você desenvolve, ela é sempre voltada para uma função específica. Eu trabalho muito com peças que eu procuro que sejam utilitárias, então que elas façam parte da vida das pessoas. Kátia tem 60 anos e sempre trabalhou em repartições públicas. Nasceu no Rio de Janeiro e pouco antes da pandemia veio morar no Recife, cidade natal do marido dela. E foi em meio às tesouras, manequins e tecidos que ela encontrou na costura uma nova possibilidade de trabalho. Kátia costura desde pequena. Ela aprendeu com a avó, mas antes a atividade era apenas um hobby, uma distração. Até que, ao chegar ao Recife, ela resolveu colocar o projeto do ateliê de costura para frente e começou a fazer bolsas, mochilas, carteiras, sob encomenda. Um trabalho lindo, que hoje é a principal fonte de renda dela. Eu fui surpreendida pela pandemia aqui e aí não tinha como trabalhar, porque o meu trabalho era contato direto, a alfaiataria é contato direto com a pessoa, né? E eu sempre fazia um trabalho de acompanhamento, né? De comprar o tecido junto, desenvolver junto a roupa, tirar medida, prova, são 3, 4 provas de uma peça. E não podia ter contato com as pessoas, né? Só que, paralelo a isso, eu tinha dentro do ateliê uma linha voltada para a costura criativa também.
As peças são utilitárias e criativas. Kátia está sempre em busca do melhor acabamento e de produções que ajudem as pessoas a terem praticidade no dia a dia. Tem bolsas térmicas, capas para notebooks e outros acessórios mais diferentes, como este porta-exames de imagem. A proposta da marca é que as peças façam parte da rotina, do cotidiano das pessoas, né? Então elas são, de um modo geral, voltadas para facilitar mesmo a vida e o dia a dia das pessoas. Agora, que elas sejam bonitas, que elas sejam duráveis, sejam bem feitas, mas que elas sejam úteis também, né? Então essa bolsa aqui eu fiz recentemente, quando eu percebi que eu não tinha um lugar para guardar os meus exames de imagem. Eu tinha que guardar a ressonância e o raio-x, e aquele envelope de papel rasgava e aí caía tudo. Quando você chegava lá no médico, era uma bagunça. Aí eu falei, vou fazer uma bolsa. Para entregar um trabalho tão bonito, Kátia investiu em formação. Ela é especialista em design de produtos de moda e modelagem de vestuário. Trabalha em feiras, sob encomenda e é, antes de tudo, uma curiosa que está sempre com os olhos atentos para novas possibilidades de peças. É apaixonada pelo que faz. A minha cabeça está muito, muito melhor do que estava há 20 ou 30 anos, tá? Eu continuo com a mesma curiosidade, com a mesma vontade de querer aprender, de conhecer, adoro estudar. Eu estava num evento no Sebrae e estava pensando, nossa, acho que eu vou fazer outra faculdade. Você tem que deixar a sua marca, você tem que deixar alguma coisa, porque a vida passa muito depressa. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite e excelente semana. Até amanhã. Tchau, tchau.